Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Mais uma vez é um enorme prazer tê-los aqui nesse humilde canal para falarmos de proteção de dados, de privacidade, um assunto que eu sei que é muito interessante. Eu gosto bastante. Se você gosta também, fique comigo, porque eu tenho uma decisão do STF recente que traz importantes situações que foram declaradas de dados que são repassados por órgãos do governo, tá? Então a gente sabe que nós somos vigiados e o STF aí deu uma importante decisão e precisamos saber qual foi, o que aconteceu, se os nossos dados podem ser compartilhados e de qual forma, enfim. Vamos lá? Vou apenas me apresentar formalmente. O meu nome é Leonardo, eu sou advogado, sou consultor jurídico, eu atuo na área do direito digital, privacidade. Estou aqui à disposição para aqueles que gostam de estudar o tema, têm curiosidade, então fica aqui o meu e-mail para contato, fica também minhas redes sociais para quem gosta do assunto. Peço também encarecidamente que vocês compartilhem esse vídeo, compartilhem o conteúdo, porque realmente é algo que pode ajudar muitas e muitas outras pessoas, tá? Então, conto com a colaboração de vocês. Aproveitando também, convido-os para participarem de um grupo criado aí no Telegram para divulgação da proteção de dados, privacidade. É só baixar pelo QR Code, se não conseguir, é só colocar esse nome, Estudos LGPD, lá no Telegram, ou ainda, se houver dificuldade, é só clicar aqui no link que está na descrição do vídeo, tá certo? Então tá muito fácil. É só vocês quererem estar junto comigo, junto com esse grande grupo que está pesquisando, que está engajado em trabalharmos aí as questões da cultura da privacidade, da proteção de dados no nosso país, tá certo? Então vamos lá, sem mais enrolações, sem mais delongas, vamos entender aí o que foi decidido pelo STF, tá? Então já vejam que a matéria ela é de pesquisa do próprio site oficial do STF, né, o Supremo Tribunal Federal, que tem aí uma decisão, né, validando o compartilhamento de dados mediante requisitos, tá? Então isso foi analisado pelo plenário, ou seja, por todos os ministros do STF, eles participaram da votação, e fixou também, é claro, restrições ao Comitê Central de Governança de Dados do governo, tá? Então, por maioria de votos, o STF decidiu que órgãos e entidades da administração pública federal, eles podem compartilhar dados entre si, mas observando critérios. A decisão ocorreu analisando a ação direta de inconstitucionalidade e a arguição de descumprimento de preceito fundamental, tá certo? Fica aqui o destaque para aqueles pesquisadores que queiram aprofundar mais no assunto, tá? Então, a DI 6649 e a DPF 695. As ações foram ajuizadas, respectivamente, pelo Conselho da OAB e também pelo Partido Socialista Brasileiro, afirmando que o decreto 10.046 de 2019 da Presidência da República, o qual dispõe sobre a governança de compartilhamento de dados, gera uma espécie de vigilância massiva e representaria um controle inconstitucional, do Estado e entre outras alegações, tá certo? Os parâmetros, né? O voto do julgamento foi do relator ministro Gilmar Mendes, no sentido da possibilidade de compartilhamento, mas desde que observado alguns parâmetros. Segundo ele, a permissão de dados pressupõe propósitos legítimos, ou seja, amparados pela lei que traz essa questão, né? Ou seja, não pode ser um compartilhamento sem que haja uma base legal, específico e explícito, né? Então, isso tem que estar claro para a sociedade o que vai ser compartilhado. E ainda limitado, né? Que também é um princípio da LGPD, e também são informações indispensáveis ao atendimento do interesse público, tá? Então tem que ser algo bem específico, sempre respaldado na lei, tá? Então, seja para execução, às vezes, de algum programa social, imagino eu que seja interessante, né? Então, às vezes, as políticas públicas, imaginando questões de saúde, questões voltadas aí da educação, campanha de vacinação, o próprio censo, né, que é feito pelo IBGE. Então, o Enem, né, teve uma discussão recente se ele poderia compartilhar esses dados. Então, ou seja, dados voltados para execução de políticas públicas, eles me parecem
estarem, né, respaldados, né, desde que haja o legítimo interesse, desde que haja de fato essas questões bem amparadas, me parece algo ok, né? Mas sempre devemos estar atentos, né, porque a gente nunca sabe se de fato o controlador ele vai seguir aquilo que ele está informando que está fazendo, né? Então, o plenário, a necessidade de inclusão de novos dados pessoais na base integradora, como a escolha de base temática, que vão compor o cadastro, deve ter justificativa formal prévia e detalhada, e cabe ao comitê instituir medidas de segurança compatíveis com os princípios da LGPD, em especial a criação de um sistema eletrônico de registro de acesso a fim de responsabilização em caso de abuso. Por isso que eu falo, é importante a gente saber o que está acontecendo e também para quem reportar em caso de abuso, tá? Tem também as atividades de inteligência, né? Então o tribunal decidiu que o compartilhamento de informações pessoais em atividade de inteligência deve observar a legislação específica e parâmetros já fixados na ação direta de inconstitucionalidade que limitou o compartilhamento da CIS-BIM, né? E também de atender o interesse público, entre outros. E também tem a responsabilização, isso é importante, do servidor que utiliza, o agente, no caso, né, os dados de forma contrária, para que seja responsabilizado, visando o ressarcimento dos danos, e também, de acordo com o tribunal, se for por dolo, o dever de publicidade fora das hipóteses constitucionais, se houver sigilo, né, então, ou seja, você divulgar dado que é sigiloso, resulta na responsabilização do agente por improbidade administrativa, tá? Além de sanções disciplinares previstas nos estatutos, sejam eles federais, municipais ou estaduais, tá certo? Então fica aqui registrado, tá certo? Essa matéria é muito útil, muito interessante. A sociedade tem que ficar atenta. Eu sempre repiso, trago para vocês a questão de criarmos uma cultura de proteção, de privacidade, que haja um conhecimento da população, para que os casos de abuso sejam reportados, para que as autoridades fiscalizem e apurem, e se não fiscalizarem, se não apurarem, que a sociedade civil possa pressionar o poder público para tanto, né? Por meio de diversas medidas. Então, por isso que é importante estarmos fortalecidos, tá? E eu coloco aqui à disposição, para que nós saibamos esses casos de violação e possamos aí estarmos juntos nessas ações que serão tomadas, nessas medidas, né? Seja por meios de divulgação, por meios de cobranças, né? De solicitações, de busca por solução, enfim, então é importante que haja aí uma conscientização coletiva, tá certo? Fico muito feliz de você ter chegado até aqui o final e deixo o meu agradecimento. Compartilhe esse vídeo e se você gostou, também siga o canal para que você receba mais conteúdos desse tipo. Um abraço.